Caracterização morfométrica da bacia hidrográfica do rio Lava-Tudo em Vacas Gordas, Urubici, Santa Catarina. Olá, meu nome é Marina. Eu sou a Cássia. Eu sou a Camila. Nós somos graduandas do curso de Engenharia Sanitária e Ambiental da UFSC e a seguir apresentaremos o trabalho da disciplina de Hidrologia. Esse trabalho teve como objetivo delimitar uma bacia hidrográfica com rios de quinta ordem, segundo o método de Stroller, no estado de Santa Catarina, e analisar suas características físicas e morfométricas utilizando o ArcGIS. Para isso, a gente utilizou duas cartas com escalas diferentes, uma da EPAGRE de escala 1:50.000 e outra do SIG-SC de 1:10.000. Porém, a gente só vai apresentar o passo a passo da carta da EPAGRE. Depois de termos nos cadastrado no site da EPAGRE, baixamos os dados da carta de Urubici e delimitamos a bacia conforme os métodos a seguir. No ArcMap, primeiro adicionamos as layers ponto cotado, curva de nível e curso da água. Manualmente, identificamos a ordem dos rios até encontrar um rio de ordem 5. Então, marcamos a exutória. Para delimitar a bacia hidrográfica, criamos uma shapefile em forma de polígono e, manualmente, seguindo as regras de delimitação de bacia, delimitamos a bacia hidrográfica. Para a hierarquização dos rios, criamos uma shapefile para cada ordem de rio em forma de linha e marcamos os rios de ordem 1, de ordem 2, de ordem 3, de ordem 4 e de ordem 5. Utilizando a ferramenta Clip, cortamos as curvas de níveis e o curso da água para poder termos apenas o que se encontra dentro da nossa bacia hidrográfica. Abrindo a tabela de atributos da bacia hidrográfica, a gente já consegue encontrar a área da bacia, aqui ela está em metros, e também o perímetro da bacia, aí tem que transformar em quilômetros. Em seguida, a gente precisou encontrar o comprimento do rio principal. Para isso, vamos até o curso de água da bacia, abrimos a tabela de atributos, identificamos o rio principal através do nome, vimos que era o rio Lava-Tudo. Depois, criamos um novo shapefile, marcamos a exutória do rio. E esse novo shapefile que foi criado era o shapefile do rio principal. E então, abrindo a tabela de atributos dele, também é possível verificar o comprimento do rio. Sabendo a área e o perímetro da bacia e o comprimento do rio principal, podemos calcular a largura média, o fator de forma e o índice de compacidade da bacia utilizando essas fórmulas. Para calcularmos a densidade dos rios, somamos a quantidade de canais de todas as ordens e dividimos pela área da bacia. E a densidade de drenagem, somamos o comprimento de todos os canais e dividimos pela área da bacia. Dentro deste trabalho, nós procuramos verificar as 4 leis postuladas por Orton. A primeira é a lei da quantidade de canais. Esta lei estipula que a quantidade de canais de determinada ordem decresce com o aumento das mesmas. Para estipular a quantidade de canais de cada ordem, nós trabalhamos com as tabelas de atributo de cada rio criada anteriormente. A segunda lei diz sobre o comprimento médio dos canais. Essa lei estipula que o comprimento médio dos rios aumenta de acordo com o aumento da ordem. Para estipular este comprimento, nós também trabalhamos com a tabela de atributos, analisando o comprimento do shape e transportando para o Excel. Só para relembrar que fizemos isso para cada shape de rio criado. Portanto, tivemos que repetir o procedimento 5 vezes. A terceira lei é sobre a declividade média dos rios. Essa lei afirma que a declividade média dos canais diminui com o aumento da ordem. Abrimos a tabela de atributos e verificamos que não havia informações suficientes.
Portanto, com a ferramenta Add Surface Information, nós escolhemos a tabela que queríamos e adicionamos informações sobre declividade. Realizamos este procedimento para todos os shapes e posteriormente exportamos para o Excel utilizando o mecanismo Export Table. Para comprovarmos a quarta lei de Orton, foi necessário delimitar todas as microbacias de todas as ordens. Primeiro, a bacia de ordem 1 foi delimitada. Da mesma forma, foi delimitada a bacia principal, criando um shapefile e delimitando manualmente. Então, delimitamos as bacias de ordem 2, de ordem 3 e de ordem 4. A de ordem 5 fica igual à bacia principal. Com todas as áreas das microbacias, é possível calcular tudo o que é necessário para comprovar a lei. E aqui estão os resultados que conseguimos calcular das tabelas de atributos. Todas as leis apresentam mais ou menos a mesma esquematização, a ordem e as informações para cada ordem. Todos os valores foram linearizados para que a gente pudesse montar o gráfico dessa forma. E foi calculada a taxa de bifurcação e a taxa de bifurcação média para a primeira lei, por exemplo, e as outras taxas para as outras leis. A segunda lei foi a única que não seguiu as leis de Orton, e isso é explicado pelo fato de que os rios de quarta ordem se unem muito rapidamente, portanto, os rios de terceira ordem acabam tendo um comprimento superior. Em algumas leis, os dados de quinta ordem foram desprezados, já que este rio não se encontra em sua forma integral. O primeiro passo para calcular a curva hipossométrica é pegar o modelo digital de elevação da IPAGRE e delimitar ele a partir do shapefile bacia hidrográfica. Depois disso, utilizamos a ferramenta Reclassify neste raster delimitado. Isso nos gerou um arquivo assim. Abrindo a tabela de atributos, nós conseguimos identificar para cada cor o intervalo de cotas e a área correspondente. Com a área de cada intervalo de cota, foi possível calcular a área acumulada e a porcentagem de área acumulada. E assim foi gerado a curva hipossométrica. Com os dados anteriores, também foi calculada a curva hipossométrica em porcentagem e as altitudes médias e medianas do perfil do rio. Para vermos o perfil do rio principal, precisamos usar a ferramenta Interpolate Shape. Então, vamos criar a Interpolation. Devemos selecionar. E aqui em 3D Analysis, conseguimos ver o gráfico de perfil. Para passar para o Excel, temos que abrir a tabela. Para calcular a declividade total, média e mediana, nós relacionamos o gráfico do perfil do rio com as áreas acumuladas mostradas anteriormente. Tivemos que calcular o tempo de concentração pelos métodos de Kirpich, Peking e Ventichal. O de Kirpich é para bacias em áreas rurais. L é o comprimento do rio principal em quilômetros e ΔH é a diferença de nível entre o ponto mais alto da bacia e a exutória em metros. No de Peking, o I é a declividade média em metros por metros e no de Ventichal, I é a declividade média em porcentagem.